E aí o ego, eu vou pular uma partezinha aqui, só para vocês entenderem. O Jung não desenvolveu uma teoria do ego. O Jung desenvolveu uma teoria do inconsciente. E o grande elemento que ele traz é o inconsciente coletivo. O Jung é conhecido como um teórico do inconsciente coletivo. Esse é o grande marco da teoria do Jung, e que dentro do inconsciente coletivo tem o self, que é o principal diferencial. Olha só, olha o que ele diz: visto que o ego é apenas o centro do meu campo de consciência, ele não é idêntico à totalidade da minha psique. É apenas um complexo entre outros complexos. Não parece que ele está desfazendo do ego? É apenas um complexo entre outros complexos. É quase nada. Mas vê, gente, por que ele faz isso? Porque ali ele está preocupado em mostrar a grandiosidade do self. Porque não tinha essa perspectiva psicológica que trazia a grandiosidade do self. Então ele vai dizer que o ego é nada em relação à grandiosidade do self. Ele precisava fazer essa diminuição do ego para enaltecer o self, que é o grande gerente e administrador de tudo. Lembra o encontro passado? Que a gente falou do self, desse si mesmo, como o grande orientador de todo o nosso processo. Então o ego é quase nada nesse sentido. Mas o ego tem o seu papel. O termo self pareceu-me adequado a este substrato inconsciente, cujo expoente real no consciente é o ego. Então, o representante do self é o ego. Vê, ele tem uma representação no mundo material. É ele que vai permitir o self se materializar conscientemente no mundo. Não vou ler tudo para vocês. O modus operandi do self pode ser comparado ao centro de um campo de energia que tem o objetivo de realizar um padrão de personalidade e de vida que, como potencial, é dado a priori, que é o espírito criado por Deus e que já traz marcado nele o processo de realizar-se no mundo. Dá para entender isso? Somos todos criados por Deus com o objetivo de perfeição. Isso não foi a gente que escolheu. Já está ali, posto. Tá? Já tem um padrão de personalidade que está lá estabelecido de alguma maneira. O ego, então, surge não como fabricante da personalidade, mas como executor relativamente subordinado a um plano que vai além das metas e valores conscientes do ego e que pode até mesmo contradizer o ego. Mas vê, o ego tem um papel de execução. Se não for ele que executar, quem vai? Entende? Não é ele que cria o plano, não é ele que determina, mas é ele que opera. Entende a importância do ego? Porque se não tiver quem execute, não adianta ter dono da empresa. É só um operário, um reles operário. Mas se a empresa não tiver os operários, de que adianta a matéria-prima maravilhosa e todo o dinheiro e toda a fábrica? Nada. Então, quando ele faz essa diminuição do ego, quando Jung faz essa diminuição do ego, ele está fazendo uma diminuição para mostrar a grandiosidade do self, que não somos nós que escolhemos muita coisa. A sombra é muito mais forte do que a gente, as máscaras que a gente cria interferem um monte, a ânima é muito mais forte, é tudo muito mais forte que o ego, para mostrar que existe um potencial imenso dentro de nós, mas é o ego que vai trazer isso e fazer isso acontecer no mundo. Dá para vocês entenderem? Tem um monge tibetano chamado Choran, que ele diz assim, que os processos que se opõem à individuação, ele fala, isso está no livro do Carlos Correia Salles, ele fala que existe o Senhor da mente, o Senhor da palavra e o Senhor da forma, que são os impedimentos ao nosso processo de plenitude. O Senhor da mente é o ego que quer manter o processo do inconsciente sob controle. O Senhor da palavra é o ego que reduz a condição de pseudo-interpretações. Então, eu sei da parte divina, sabe? Mas e daí? Não é saber, é ter contato, não é colocar em palavra o divino. O divino, quando a gente tem contato, a gente não põe em palavras, a gente não consegue nem pôr em palavras. Né? E às vezes a gente diz, eu sei, isso é a minha sombra. Que se é a minha sombra? Você está falando da tua sombra, você não está tendo contato com a tua sombra. Entendem a diferença de transformar os nossos conteúdos em palavra como, isso é a minha sombra, isso é o meu inconsciente, isso é essas coisas. E a gente tenta diminuir o efeito do nosso inconsciente.
ou o ego que depende de segurança, de estabilidade, de conforto e não deixa as coisas mudar. Esses três, ele diz que são 3 fatores que impedem o self de se manifestar. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês verem a importância desse papel central do ego. O self está lá para todo mundo, mas tem alguns que fazem um grande movimento de impedir que ele se manifeste. Entende como o ego pode ser um prejuízo enorme para o desenvolvimento da nossa divindade? E talvez por esta ideia, as pessoas vão criando uma concepção de que precisa eliminar o ego. Vocês já ouviram algumas teorias que falam disso? Precisa eliminar o ego. Ou, por exemplo, a gente confunde ego ferido com orgulho ferido. Mas ego ferido não é sempre a mesma coisa que orgulho ferido. Se alguém fala alguma coisa para mim aqui e eu fico com raiva, isso pode ser um orgulho ferido. Agora, talvez eu tenha preparado um monte de outras coisas aqui que sejam importantes e eu fico com raiva porque me atrapalharam, não deixaram eu falar nada. E não necessariamente seja orgulho ferido, mas raiva por quê? Porque eu tinha planejado, porque eu tinha me empenhado, porque eu fiz isso, porque eu sabia que era importante para as pessoas e não aconteceu. Não é necessariamente um orgulho ferido. Agora, se eu estou pensando que não aconteceu, que as pessoas não vão me aplaudir, que as pessoas não vão valorizar, nós estamos falando de um orgulho ferido. Agora, quando eu estou falando de algumas coisas que eu fiz, que eu planejei, que eu organizei e não tenho, muitas vezes, o reconhecimento disso, isso não é necessariamente orgulho ferido, embora seja um ego ferido. Entende? Você está lá no teu trabalho, você se empenha um monte, você faz de tudo e você tem um patrão que sempre te prejudica. Você vai ficar com raiva? Deus queira que fique. Porque se não ficar, você vai criar um processo obsessivo, que você vai achar que vai para a luz, depois vai desencarnar e vai ficar lá nas costas dele. Deus queira que fique com a raiva, que você tenha consciência dessa raiva para você trabalhar ela aqui nessa terra, né? Então vê, você vai ficar com raiva e não necessariamente é de um ego ferido, de um orgulho ferido. É de um ego ferido porque você deu ali a tua vida e de repente alguém desfaz tudo. O ego não é sempre ruim. É isso que é o importante da gente entender. O ego, ele pode impor-se e prejudicar que a parte divina se manifeste nas nossas vidas. Mas nem por causa disso nós vamos dizer que ele é de todo mal. Deu para entender? Faça assim ou faça assim, senão eu não vou para frente. Deu para entender? E aí, às vezes, o processo de inflação também é um prejuízo e um impedimento à individuação. Aqui eu li para vocês que o Self, a Yvonne France, lembra aquele livro Homem e Seus Símbolos, que eu falei para vocês, do Jung, estava bem baratinho na FENAC? Que ela está dizendo que o quanto vai evoluir o Self depende do desejo do ego de ouvir ou não as suas mensagens. Ou seja, ele pode permitir o self se materializar ou não. Então, se você, enquanto espírito de luz que é em essência, não trouxe ainda toda essa essência à tona, por que foi? Por causa dos apegos do ego. Porque todos nós trazemos a mesma divindade que Jesus traz. Mas por que ainda não se manifestou? Por causa dos apegos e dos atropelos do ego. A gente não precisa fazer grandes esforços para criar uma divindade dentro de nós, porque ela já está posta. Nós fomos criados por Deus. Ela já está lá. O trabalho é permitir que ela se desenvolva. Então imaginem como se eu tenho aqui uma semente, e a semente já está ali todo o seu potencial, mas eu deixo ela aqui em cima da mesa. O que vai acontecer? Nada. Agora, se esse ego é capaz de dar solo fértil, é capaz de dar água e luz nas necessidades desta planta, desenvolve. Foi ele que fez a planta? Não. Se a planta está ali crescendo, ele vai conseguir impedir que ela cresça? Bem pouco. Ele vai conseguir atrapalhar, ela vai crescer meio tortinha, ela vai ter um monte de atropelos. Mas não vai, porque o potencial está ali. Mas ele pode prejudicar esse processo. Somos nós prejudicando a divindade que se manifesta em nós. Então, quando eu sou ofendido, é mais fácil perdoar ou mais fácil guardar mágoas e raivas? Ah, é? Como que é mais fácil? Gente, vocês já ouviram falar
de quem guarda mágoa, guarda lixo emocional, de que as nossas mágoas é como se fossem pedras que a gente fica carregando, e aonde a gente vai, a gente está carregando aquele saco com um monte de pedras, de mágoas, de rancores. É muito mais difícil guardar mágoa, porque ela fica me acompanhando, me atormentando e me machucando o tempo inteiro. É muito mais difícil guardar mágoa. Perdoar é um processo de libertação, porque não é perdoar para o outro, é perdoar no sentido de se permitir viver aquilo, de aprender com aquela experiência e de se libertar. É muito mais fácil perdoar, mas quem não permite o perdão? O ego, porque ele vai dizer quem ele pensa que é para ter feito isso comigo. Entende? Perdoar é um processo natural, não necessariamente anulado. Sabe por que eu estou falando muito isso para vocês? Porque as pessoas acham que humildade é anular o ego. As pessoas acham que ser bom é não ter vontade. É as pessoas fazerem de tudo com a gente e a gente dizer amém. É a gente dizer aham. E aí depois com 50 anos deprime. Na outra encarnação quer matar o outro. Ou a mulher que é bem boazinha, bem querida, mas querida de tudo. Ela deu a vida pelo marido. E depois, quando aposenta, coitado, ela faz um inferno da vida dele. Ela fica pegando no pé, ela fica brigando, ela fica encrencando, ela fala mal dele para todo mundo. Ela foi bem querida, bem querida, bem querida. Cedeu tudo. E depois cobra. Porque ela achou que era bonito isso. Mas não é essa anulação que nós estamos falando. Porque essa anulação ficou negativo, vai ter cobrança depois. Toda vez que o ego fica no negativo, ele vai querer cobrar depois. A gente não pode ficar no negativo. Anular o ego é ficar no negativo. Não pode. Porque inconscientemente a gente cobra depois. A gente precisa de um ego equilibrado e não de um ego anulado. Dá para entender? O pessoal lá do fundo que eu não estou enxergando na escuridão, dá para entender? Calma. Não, porque está em formação ainda, já traz uma base, mas ainda está em formação a criança. E aí está lá o brinquedinho, a gente pagou uma fortuna no brinquedinho, o coleguinha chega e diz, ai que lindo, e aí ele dá, cadê teu brinquedo? Não pode dar tuas coisas, o que é isso, não sei o que, você tem que cuidar, né? A criança ficou horrível, se sentindo mal de ser desapegada, e depois a gente que vai, daí a gente morre, ela está brigando pela herança, a gente lá do outro lado desequilibrado, né? E aí agora a gente está dizendo, desapega, meu filho, desapega, né? Mas foi a gente que disse que tinha que se apegar. Gente, eu queria que vocês entendessem assim. Isso é frase minha, mas eu acredito nisso, baseado em tudo que eu estou estudando. O self precisa do ego. Entende? Precisa. Depende do ego. Então veja lá, o que o Whitman fala. O Whitman é aquele do azulzinho, busca do símbolo. O primeiro movimento do self parece exigir o estabelecimento de um executor, de um ego firme. Então vê, o self precisa de um ego firme, para que crie uma base, para que ele possa depois aparecer. Mas se não tiver a base, o que é não ter uma base de um ego? É um psicótico, é o nosso louco. Ele não tem uma base estruturada de ego. Dá para aparecer a divindade nele? Se não tiver uma base sólida, o psicótico também tem o divino dentro dele. E por que parece louco pra gente? Porque não tem uma base na qual possa apoiar a parte divina. Alguns textos dizem que o ego são os pés para que Deus possa se materializar na terra. Se não tiver pés, o que acontece? A divindade não fica em pé. Não tem sentido. É só o pé. Pé sozinho não chega em lugar nenhum, né? Mas se não tiver pé, não tem o executor. Então eu queria que vocês pensassem agora, quem estiver próximo dialoga aí que eu vou dar 1 minutinho para vocês discutirem o que é um ego firme. Que o self precisa. Que estrutura, que base é essa que o self precisa
para se materializar na vida e que o Whitman chama de um ego firme. 1 minuto. E aí, discutiram o que é um ego firme? É gente grossa, né? Fala tudo na cara, vai tomar banho, odiei esse não sei o que. Isso é ego firme? Isso pra mim é gente fraca na cabeça, né? Você tem uma opinião, guarda pra você. Não precisa ficar falando. Falta de educação, né? O que é um ego firme que vocês pensaram aí? Me falam. Tomar banho. Equilíbrio. O que é equilíbrio, Lucila? Fala mais. O que é equilíbrio? Mas como equilíbrio? Diz aí, vocês estavam num grupo tão grande, gente tão estudiosa, aí vamos lá. O que é equilíbrio? Conseguir discernir algumas coisas. Pensa, né? Vocês estão ali falando de mim. Não, vocês estão falando. Persecutório, né? Estão falando. Aí eu digo, estão falando de mim. Qualquer um que está falando de mim. Isso é um ego centrado, firme? Não. Não consegue discernir. Que isso? Você acha que todo mundo está falando de você? Toma vergonha na cara, né? Você não é tão importante assim, né? O ego, para proteger, faz um movimento de autoproteção. Isso é ser firme, né? De conseguir dizer, olha, você vem até aqui. Essa relação foi boa até aqui, mas a partir daqui você está me machucando. Ou você consegue mudar algumas posturas, ou não vai ser possível a gente se relacionar. Por exemplo, uma pessoa que apanha num relacionamento e não consegue impor alguns limites, não consegue dizer não, a gente não está falando de um ego firme. Como assim, Marlene? Mas às vezes tem consciência, né? Mas daí ela vai lá e até denuncia o marido. Aí depois ela acha que ela não vai dar conta da própria vida. Isso é o ego olhando para cima. Porque vê, ela vai lá e denuncia o marido. Aí ela pensa, mas eu não vou conseguir dar conta da minha vida sozinha. Mas eu não sou capaz. Eu preciso dele mesmo apanhando. A gente está falando de um ego firme que consegue dizer, eu vou dar conta da minha vida. Se Deus me colocou na Terra, eu vou fazer acontecer. Porque ninguém veio na Terra para ficar apanhando de alguém, por exemplo. Nós estamos falando de um ego firme. Estabelecer objetivos, convicções, porque um ego firme, ele sabe para onde que as coisas vão caminhar, não sabe? Daí já é demais. Mas lida com alguns recalques e com alguns complexos, isso. De não reprimir, né? De não fingir, não quero... Porque repressão, vocês lembram, né? Repressão, não quero ver, não mostra isso pra mim, não mostra pra mim. Aí a pessoa olha, o ego se desmorona. Puxa, descobri que eu sou um fracassado mesmo. Um ego firme é capaz de olhar e dizer, sou fracassado. Fiz para chegar aqui e agora o que eu vou fazer da minha vida? Esse é um ego firme, que é capaz de olhar e dizer, tudo bem, fracassei um monte de vezes, mas e agora? O que vai acontecer? Nós estamos falando de um ego firme. Autoestima, nem elevada demais e nem para baixo demais.
né? Uma autoestima, não é alto não é com L de alto de lá de cima, alto é de si. Então a gente pode falar autoestima, baixa autoestima, porque alto de alto com L, alto de U de para si mesmo. Então uma autoestima elevada, uma autoestima rebaixada, não estão dentro de um ego firme. Um ego firme é onde consegue olhar e ver o seu tamanho, nem para cima e nem para baixo. Também não estou lá com Deus, mas também não estamos mais com o diabo. Ele está em nós. O diabo não está lá fora. Clareza. Clareza do quê? É você com essa... Junta aqui, ó, Ivan. Senta aqui com essas do equilíbrio aqui, ó. Clareza do quê? Será que assim, no sentido de olhar coisa concreta? Sim, concreta. Né? Olha a coisa concreta, não fica fantasiando, né? De o outro fez um... Ih, aquele ali não gostou de mim, né? Que isso, gente? Que baixa autoestima é essa, né? Fica fazendo um monte de interpretação fantasiosa. Princípios. Junta aqui. Princípios. Que tipo de princípios? É inteligência emocional, eu acho, do conhecimento do bem e do mal. Né? Conhecimento do bem e do mal, né? Que daí tem aquela coisa do sociopata, né? Que não tem... o que tinha que falar? Lidar com as emoções. Saber lidar com as emoções. Precisar de ter os sentimentos. Precisa de um ego firme para conseguir lidar com as emoções, e lidar com as emoções é um ego firme, né? Eu vou fazer uma palestra aqui na federação, não falei para vocês, vai ser sobre emoções, se vocês puderem vir vai ser bem legal. Eu não lembro agora quando que é, Maria. Setembro, é o dia 1º de setembro, né? Primeiro domingo de setembro, porque a gente não vai ter tempo de trabalhar as emoções aqui nesse curso. Mas se vocês puderem, a gente vai relacionar as emoções com o ego ali, vai ser bem legal. Porque precisa um ego bem estruturado para lidar com as emoções. Senão da tristeza a gente já despenca, da raiva a gente torna violência, e um ego firme consegue administrar bem essas coisas, né? No caso assim, o ego, no caso dele, ela é muita tendência a se perder, né? Um ego firme tem muita tendência a se perder. Quanto mais você tenta buscar você vem até aqui e da filosofia essa proteção, de uma certa forma você vai se colocando numa bolha. E aí? E daí vai ficar autocentrado, que daí é um ego muito centrado, um egocentrismo, né? Mas dentro, o que é dentro da gente que dá esse equilíbrio pro ego. Aí é o diálogo com o self, o que vai dar o equilíbrio para o ego. Porque o ego vai fazer um papel de autoproteção, mas de repente a gente se defende de tudo, a gente cuida da gente e a gente se torna egocêntrico. Egocêntrico, a gente já está falando de um prejuízo do ego, né? Então eu preciso saber dizer não, mas eu não posso dizer não para tudo. Entende o equilíbrio do ego? Saber dizer não faz parte do equilíbrio do ego, mas se eu disser não para tudo, também entrou num desequilíbrio. Só que a gente espírita que interpreta errado os textos evangélicos, a gente acha que o dizer sim para tudo é o evoluído. A gente acha que o entregar tudo é o evoluído. A gente acha que o não dizer não, o não se impor, o não determinar as coisas é o evoluído. E esse é um grande equívoco, porque a lei diz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem uma lei de amor a si mesmo. Porque se o sujeito não for capaz de se amar, ele não é capaz de amar o outro. Ele se vende para o outro. Ele troca com o outro. Ele dá e vai exigir retorno. Ele não vai ter uma relação de amor com o outro, se ele não for capaz de se amar. Eu digo que um casamento feliz é quando duas pessoas têm condições de viverem sozinhas. E elas escolhem estar juntas. Não precisa do outro. Não depende, mas quer estar com o outro. Aí eu acho que é um casamento maravilhoso. Diga, André. O lado inverso. O que tem? O ego físico, por exemplo, que o espírito obsessor. Ah, não, daí já não é firme, Doraci. Esse ego que vai se impor, que não admite, que não aceita, aí não vamos chamar de ego firme. Nós vamos chamar de um ego adoecido. Porque ele achou, veja, o firme é estar ali, fixo. Agora, achar que eu sou o centro do mundo, que ninguém pode me fazer mal, que ninguém pode me prejudicar, não é um ego firme, é um ego adoecido, que acha que é mais do que o lugar que ele tem. Percebem?
extrapolou, ficou firme e achou que o firme ali centrado era o centro do mundo. Ninguém pode me fazer mal. Então eu brinco com um conhecido que quando o carro da frente está devagar, ele buzina e dá sinal de luz. Mas se ele estiver devagar e o carro de trás buzinar ou der sinal de luz, ele dá uma freadinha para ferrar com o cara que está atrás. Ou seja, quem é o centro da via? Sou eu. No dia que eu quero andar rápido, todo mundo tem que andar rápido. E se eu quiser andar devagar, ninguém tem o direito de dar sinal de luz, porque eu vou andar devagar. Quem é o dono da via pública? Ele. Entende quando daí o ego perde a noção? Agora um ego firme, bom, eu estou aprendendo a andar de carro. Pode dar sinal de luz, pode buzinar, pode tudo, que uma hora você também aprendeu, eu vou aprender e vou andar de carro, não interessa se eu ainda não sei, porque eu estou aprendendo. Aí tem um ego firme. E o que é o ego fraco? Ai, não sei dirigir, vou atrapalhar os outros, ai, eu não pego no carro, fulano me leva. Nós estamos falando de um ego fraco nesse sentido, que não consegue reconhecer o seu lugar no mundo. Opa, pera lá, eu estou aprendendo a dirigir, todo mundo aprendendo, tem dificuldades, tem problemas. Por que as pessoas não podem respeitar o meu espaço? Eu estou aprendendo. Percebe um ego firme, um ego exacerbado e um ego prejudicado nessa relação? Faça assim com a cabeça. O ego firme pondera entre razão e emoção, né? De dizer, opa, tem horas que a gente pode dar lugar para a emoção. Porque eu sei que eu não vou me desequilibrar, né? Tem pessoas que vão dizer assim, nossa, eu me emocionei tanto no filme, que deu até um engasgo aqui. Como? Tanto que deu até um engasgo. Né? Tipo, nossa, que emoção, né? O medo de permitir ter contato com emoção, de chorar, porque daí eu acho que eu vou ser fraco, que daí as pessoas vão passar por cima de mim. Vê, não é um ego firme no sentido de que sabe do seu valor. Tem medo de assumir, porque se assumir acha que vai ser destruído. Um ego firme diz, na hora de chorar eu choro e não tenho medo de chorar, porque eu sei o meu valor. Mas na hora de ser racional e delimitar as coisas eu também sei. Percebe o que é um ego firme? Então, vou acrescentar aqui, mas vou trazer mais elementos para vocês pensarem do ego. Então ele diz, o ego firme, capaz de uma adaptação social adequada, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, e que tenha valores éticos de acordo com a moralidade do grupo que eu contei. Eu não trouxe antes a frase para vocês não ficarem apegados, para vocês verem como vocês têm todos esses conteúdos aí. Então o ego, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês pensarem. Por estar ligado ao tempo e ao espaço, o ego está ligado a tempo e espaço, o inconsciente não. Por estar ligado a tempo e espaço, o ego é a estrutura da psique que nos dá o senso de personalidade, de identidade e de realidade. Então, quem eu sou, esse é um olhar do ego. Mas quando eu digo eu sou o centro do mundo, é um ego que não está enxergando direito, é um ego que está com problemas. Mas quem diz que eu sou uma pessoa assim, assim, que eu tenho essas qualidades, que eu tenho esses defeitos, que eu funciono desse jeito, desse, isso quem faz é o ego, que nos dá senso de identidade, personalidade e realidade. O ego desenvolve, então, a realidade, olha lá, lembra quando eu falei para vocês do psicótico, que ele está vendo a Patrícia Poeta no Jornal Nacional, e ela está dizendo que eles vão matar ele, que eles têm que perseguir, que não sei o que. Ele conseguiu, parece que é um esforço que ele fez. Né? Tem ali um rompimento com a realidade, porque tem um ego fissurado, tem um ego que não está bem estabelecido, de dizer, não, ela não está falando isso. Como esse ego não está bem estabelecido, ele permite que o inconsciente o invada, por não ter um ego firme. Vê que importância esse ego firme. O que a gente vai dizer que diferencia um psicótico de uma pessoa que não é psicótica é essa estrutura do ego. Porque todos nós sabemos que nós temos um monte de erros do passado. Mas dependendo de como o ego vai administrar e lidar com isso, rompe de vez porque não consegue lidar ou amadurece e se transforma e cresce. Percebe? O ego desenvolve-se enquanto estrutura psíquica para dar conta do mundo, que era aquilo que eu falava, da hora que eu tenho que acordar, de mesmo estando difícil, mas eu vou levantar, eu vou para o meu trabalho, eu vou administrar as coisas da vida. Tudo isso quem faz, gente, é o ego. Dar conta do mundo e para isso desenvolver uma postura de autorreflexão,
de autocontrole e de adaptação ao mundo externo. Tudo isso quem faz é o ego. O ego é fortemente ligado ao nome, então eu me creio como Marlon, e ao corpo, mas é capaz de transcendê-lo. Porque tem pessoas que mudam de nome e não necessariamente mudam de estrutura egóica. E tem pessoas que mudam de corpo, que mudam de sexo, que perdem partes do corpo e não muda necessariamente a estrutura da personalidade. Vocês concordam comigo? Então o ego está muito ligado ao corpo e ao nome, mas não necessariamente ele é capaz de transcender. Calma aí, deixa eu só terminar aqui. Então, por que eu falei desse ego ligado ao corpo? Gente, uma pessoa que cresce com deficiência, isso não vai interferir na personalidade da pessoa? Claro que vai. Às vezes um nome horrível, a pessoa se sente péssima com isso, não consegue viver enquanto não troca o nome. Então todos esses são fatores que influenciam no desenvolvimento da estrutura egóica, mas pode transcender. Desculpa, Fala. Você falou que o ego, ele é um executor. Ele está, digamos assim, a serviço ou do self ou da materialidade, do mundo externo. Então, pode-se dizer, de acordo com o que você está falando aí, o ego tem uma vontade. O ego tem uma vontade. Tem uma vontade? Tem. Você não decide as coisas que você quer fazer da tua vida? Sim, mas se ele é um mero executor... Aí é que você está vendo. Você já vai chegar lá. Hoje nós não estamos ainda a serviço do self. Sim, mas Hoje nós estamos a serviço do quê? do mundo externo, da materialidade. Entende? Hoje nós ainda estamos a serviço de nós mesmos. Então a gente faz para se aparecer, a gente faz para os outros nos amar, a gente faz para ser valorizado. Isso não é o ego em função do self, ainda. Porque esse é final da caminhada, o ego em função do self. A gente hoje é o ego em função dele mesmo, o ego em função do mundo externo, o ego em função dos outros. É por isso que ele está adoecido. Porque aquilo lá que a Von Franz diz ele foi criado para ser um executor do self. Mas é como se no meio do caminho ele esquecesse disso. Entendem? O ego é criado para ser um executor do self, mas no meio do caminho esqueceu disso. Então imagine que eu contrato ela para fazer um trabalho para mim. Mando ela lá para a Itália, para fazer um trabalho para mim, de levar os cursos, os negócios. Ela chega lá e diz, oh maravilha, eu na Itália, né? Eu vou aproveitar, eu vou me divertir, gasta todo o dinheiro, torra... Gente, somos nós no mundo. Deus nos cria para a sua realização na Terra. A gente vem, esquece o passaporte e acha que veio para a sua autorrealização. Por isso que a gente vai usar o termo do ego adoecido. Ele ainda não está em função do self. Ele não sabe que ele está em função do self. E de repente, ela está lá na Itália e nem lembra do Marlon. E aí quando fala, você lembra do Marlon? Que Marlon, gente? Nosso negócio é que aproveitar, comer, se divertir, festejar. Vamos viver a vida. Que história de mané Marlon. Somos nós no mundo. O ego é criado para vivenciar o self e materializá-lo na consciência, mas nós esquecemos. Nós não sabemos, não entendemos. E aí invertemos, como se nós tivéssemos sido criados para nos realizarmos. Lembra de Paulo de Tarso? Eu vivo, tem a presença do ego. Mas não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele tinha a clareza de que estava ali materializando o trabalho do Cristo. Porque essa era a tarefa da sua encarnação. Ele estava ali presente, tinha um ego, mas a serviço do Cristo. Marlon, fazendo o caso do exemplo que você comentou, ela sabe quem pagou por isso, né? Como? Ela sabe que foi o Marlon que pagou por toda essa viagem, né, que ela fez. Ela só não está cumprindo a tarefa. E o saber, ele não é tão consciente, sabe, João? Às vezes é um saber lá no intimozinho. A gente às vezes sente uma pendência com a gente, né? Eu ia trazer para vocês, mas não ia dar tempo, que em muitas circunstâncias, o Jung ele fala de situações onde nós temos um complexo de inferioridade. Ele diz, essa inferioridade não é porque a gente é um fracasso, porque a vida foi tão ruim, é porque nós sabemos que temos uma pendência com o nosso inconsciente. E aí a gente sabe que está devendo, a gente sabe que está errado, mas a gente nem sabe do que é.
e a gente se acha uma porcaria. É uma porcaria sim, mas nem sabe por que está se atribuindo essa porcaria. Então ele vai dizer que muitas pessoas com sintoma de inferioridade são inferiores porque estão pendentes com o seu inconsciente. Olha que interessante, porque tem alguma parte nossa, o self, embora não esteja se manifestando pleno, ele vai dar mostras dizendo, ó, presta atenção. É como se eu tentasse ligar para ela e dizer, Suelen, tô aqui. E aí a Suelen desliga, Suelen, tô aqui, desliga. Até um dia que eu arrumo o FBI inteiro e nós vamos lá e prendemos ela. Essa é quando a catástrofe acontece na nossa vida. Parece que a vida inteira se mobilizou e ferrou com a gente. E aí a gente tem que parar e dizer, opa, então eu não estou no centro. Então não é tudo em função de mim mesmo. Então essas coisas todas que eu tenho, elas não são as mais importantes. Aí é quando o ego para e descobre que ele não está em função dele mesmo. Só que quanto mais eu ligar para a Suelen e ela não atender, mais forças eu vou ter que arrumar para ir lá interromper. Quanto mais sofrimento tiver na nossa vida, é sinal de que mais movimentos de não ouvir o nosso inconsciente nós fizemos. Na maioria das circunstâncias. Salvo as pessoas que vêm como criaturas de reprovação, expiação, missão. Salvo as pessoas que vêm em missão. Mas como não é nós aqui, né? Alguém acha que está em missão? Levanta os dois braços, já interno, já resolve o problema. Então, olha só. O self precisa do ego, mas o ego tem o seu lugar. Então é uma relação de servo e senhor. O senhor precisa do servo, mas quando este servo acha que ele é o dono do palácio, tem problema. Porque ele é só um servo e ele está a serviço de um senhor. Lembra quando o Evangelho fala dos dois deuses? Servia dois senhores, né? A gente ainda serve a este senhor do mamon, que é a materialidade, ou, quando vocês dizem servir a Deus e a mamon, vocês podem entender o servir ao ego ou servir ao self. Não é possível servir a dois deuses ao mesmo tempo. Calma. A maturidade e o desenvolvimento exigem um confronto. Então, primeiro precisa do ego lá estabelecido. E depois disso, surge um confronto do ego com o self. Então, o self dá espaço para o ego e diz, vai lá para a Itália fazer o que eu preciso. Mas depois, eu estou ligando e dizendo, você está fazendo o que eu falei? A necessária adaptação do ego é desafiada pelo anseio do self de transformar o ego. As exigências e expectativas do self, com frequência, estão em desacordo com os valores estabelecidos pelo ego. Porque a Suelen está lá passeando na Itália, mas eu disse, você não foi passear. Você foi para levar tudo aquilo que eu tinha te falado que era para levar. Então é o momento onde o self diz, ei, presta atenção, não é o que você está achando que é o que eu já tinha te comprometido. E na medida em que você não me atende, surge o confronto, surge o problema. E o Jung vai dizer que todas as formas de adoecimento da nossa vida é porque nós estamos nessa unilateralidade, que não estamos ouvindo o que o self quer de nós, e por isso surge a doença. Porque surge como uma sinalização de algo interno que nós não estamos ouvindo. E aí entra depressão, entra pânico, crise de ansiedade. Alguns autores vão falar de toda a sintomatologia psicossomática, ou seja, todas as doenças do corpo têm a ver com esse funcionamento psíquico. E o self sinalizando que tem alguma coisa errada. Então, quando surge uma doença, quando surge um problema, é uma sinalização de que a gente perdeu o caminho. E é por isso que a grande tarefa em psicologia não é resolver o problema das pessoas, mas ajudá-las a entender porquê do problema. Porque o problema surge como uma sinalização de que tem algo errado. Se eu conseguir passar por cima desse problema, eu não tomei o caminho certo. Consegue entender? E aí dá para vocês pensarem o tratamento no centro espírita? O foco de tratamento no centro espírita, ele não é resolver o problema das pessoas, não é curar as pessoas.
O foco do tratamento no centro espírita é a transformação moral. É o sujeito entender aonde que o percurso se perdeu para ele retomar. Só que muitas vezes Jesus, a exemplo de Jesus, cura-se os corpos para o despertar da consciência, mas é só um instrumento porque o nosso foco maior é a consciência e não o corpo físico. Porque como ele diz, não viemos à terra para curar corpos que perecerão. Viemos à terra para despertar as consciências. Isso aqui eu li para vocês. E não peques mais. Né? Essa transformação. Ou aconteceu porque você estava pecando. Agora cresce, aprende e se transforma com isso. Né? Porque caso volta a pecar, volta a ter os problemas. E aí, isso aqui, ó, eu queria 1 hora para falar disso aqui. Vou ter 6 minutos. Então, eu queria mostrar para vocês como todo esse raciocínio da psicologia, porque vocês viram que até aqui a gente só citou Jung, Whitman e von Franz. Não falamos de espiritismo, de nenhum autor espírita propriamente. Mas eu queria mostrar para vocês como isso está lá no Livro dos Espíritos. Na questão 913. E a gente não se atina a essas coisas. A pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? O que quer dizer vícios? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vício do dicionário quer dizer defeito ou imperfeição grave de uma pessoa ou coisa, disposição para cometer o mal, praticar ações contra a moral, qualquer costume supérfluo, prejudicial ou censurável. Ou seja, são as nossas atitudes equivocadas. Não veja vício como tabaco, droga, essas coisas. Mas vício enquanto as nossas mazelas morais. Você tem mazela moral? Tem. Gente, percebe a importância desta pergunta? Qual a nascente dos vícios? Porque quando a gente está falando da radical, a gente está falando de uma raiz, de da onde nascem todos os outros. Então, se a gente for capaz de encontrar a nascente dos nossos vícios, de onde todos eles nascem, nós vamos ter um processo de transformação muito mais efetivo. Então pensa numa planta, numa erva daninha, que se você tira a raiz, você eliminou o problema. Se você fica cortando só as folhas, você vai ter que estar sempre ali cortando as folhas e nunca vai resolver o seu problema. Essa é a raiz. Nós estamos falando da raiz de todos os nossos vícios. Parece importante essa pergunta para você? E por que você nunca tinha prestado atenção assim? Eu brinco que com Kardec a gente tem que prestar atenção primeiro na pergunta. Senão a gente não entende a dimensão da resposta. A gente acha que às vezes a resposta é importante quando é grande. Né? Quando é pequenininha, daí não. Olha a resposta que eles dão. Nós o dissemos muitas vezes, o egoísmo. O Marlon está errado essa resposta aí. Eu dei lá naquela outra pergunta, qual que era o lado negativo da personalidade. Da minha personalidade. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis aos outros vícios, e não conseguireis extirpá-lo enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Tendam todos os esforços para ele, pois esta é a verdadeira chaga da humanidade. Gente, olha a beleza e a profundidade dessa resposta. Inutilmente o combatereis e não conseguireis extirpar os outros vícios enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. E a raiz está no egoísmo. E aí é isso que eu quero trazer para vocês bem rapidinho, porque se a gente interromper agora, vai perder todo o raciocínio. O egoísmo, no dicionário vocês sabem o que é, não preciso mostrar para vocês. Ah, não preciso. O egoísmo é um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Então, o exclusivismo, quando eu digo fulana, até aqui, porque a partir daqui você está me machucando, eu não estou dizendo não para tudo e que eu sou o centro do mundo. Eu estou encontrando um limite. Agora, se eu digo não para tudo, porque não admito que ninguém faça isso, aí é um exclusivismo. Eu cuidar de mim é uma coisa, mas eu olhar só para mim é um exclusivismo. Entendem?
Eu me preocupar com o meu bem-estar é uma coisa, mas eu viver em função só do meu bem-estar, enquanto o mundo inteiro sofre, é um exclusivismo. Mas a gente, por não entender bem, a gente acha que egoísmo é pensar em si, é olhar para si. Não é. O exclusivismo, só pensar em si, só olhar para si, só cuidar de si, isso é egoísmo. Cuidar de si é auto-amor, é regra básica estabelecida por Jesus há mais de 2000 anos. Amar ao próximo como a si mesmo, tem que se amar, tem que se cuidar, tem que se preservar, tem que se valorizar. Mas se eu me coloco no centro de tudo, aí entrou o exclusivismo. Então, essa ideia nos faz pensar que o egoísmo é quando o ego não sabe qual que é o seu lugar e se coloca num lugar mais importante do que ele deveria estar. Então é um ego com algum problema. Vê o raciocínio que eu trouxe para vocês. O ego não vou mostrar mais, porque a gente já viu, depois vocês veem. Egoísmo. Ego, vocês já viram o que é. Ismo tem várias possibilidades de interpretação dessa palavra. Uma delas quer dizer formação de nome de ação ou formação de substantivos abstratos. Por exemplo, espiritismo, paraquedismo, ciclismo. Todos esses usam o ismo, que está falando de formar um substantivo ou de uma ação. Se a gente fosse pensar isso, então a ação do ego é egoísmo. Entendem? Porque ismo é essa ação ou um substantivo. Então, quando o ego age, é egoísmo. E essas são as linhas que pensam na anulação do ego. Mas a Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, vai dizer das manifestações egóicas doentias. Se existem manifestações egóicas doentias, existem manifestações egóicas saudáveis. Então a gente não pode dizer que o ato do ego mover-se é uma doença. A gente vai dizer que em alguns momentos este ego adoece. Porque ismo pode ser traduzido como intoxicação, adoecimento. E aí vem o alcoolismo, heterismo, ou quando homossexualidade era uma doença, homossexualismo, fetichismo. São todas palavras que usam o ismo para caracterizar uma doença. Então, egoísmo quando o ego está doente, ou um adoecimento pelo ego. Aí nós estamos falando de algo estragado, deformado ou pervertido. Então o ego pode ter um desenvolvimento natural, e em algum momento a gente vai dizer que esse ego se estragou, se perverteu ou se deformou. O ego adoeceu. Egoísmo enquanto um ego adoecido. Dá para entender assim? Então olha só, aqui eu não vou poder passar para vocês porque não vai dar tempo. Quem vier na palestra das emoções, a gente trabalha melhor isso aqui. Então olha aqui, egoísmo, ego mais adoecimento. Quando o ego corrompe-se pelo excesso de si mesmo, de achar que ele é o mais importante. Perverte-se à medida que se considera o centro de tudo. Aliena-se à medida que acredita merecedor apenas das experiências positivas e idealizadas. Temos aí o egoísmo. O Deepak Chopra diz: o início do sofrimento é sempre a recusa de enxergar a situação como ela realmente é. É este ego que não quer enxergar. E aí vem o sofrimento dizendo: abre o olho, presta atenção, identifica. O sofrimento, ele vem para tirar o ego do funcionamento adoecido. Ele não vem para ferrar, para prejudicar, para fazer mal. Ele vem para sinalizar que este ego está no caminho adoecido. E vem, na verdade, para mostrar um caminho melhor. A infelicidade do ego é pensar que é rei, senhor de toda a casa, sem entender ou aceitar que é apenas um servidor. E que encontrando e aceitando o seu papel, poderá ser um ótimo servidor, mas nunca o Senhor. E aí, para a gente terminar, eu queria que vocês pensassem, pula isso, eu queria que vocês pensassem na questão do Livro dos Espíritos, que eles trazem ali o caminho
para o ego equilibrado. Quando eles dizem, o Espiritismo, é Fenelon que disse, se eu não me engano, o Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão. Não é anular o ego, mas é olhar de tão alto e ver que nós somos muito pequenos. Então, quando eu acho que a vida me ferrou, que tirou meus filhos, meu marido, meus pais, meu emprego, e eu tenho vontade de me matar, quando eu olho isso de tão alto, eu digo, Marlon, mas isso é um tempo tão pequeno em relação a tudo que você é. Esse acontecimento é tão pequeno em relação a tanto sofrimento da humanidade. É possível passar por isso. Mas se eu estiver imerso no olhar deste ego, eu olho essas coisas como a maior tragédia do mundo. Mas se eu olhar do alto, eu consigo mais do que isso ainda tirar um aprendizado, tirar um crescimento, porque eu entendo que tem um sentido disso na minha vida. Então surge a pergunta, o que eu preciso aprender com essa experiência? O que eu preciso me transformar? Aonde eu estou errando? E todas as experiências de dor e de sofrimento no mundo, elas vão servir para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Mas é somente um ego maduro e equilibrado que frente ao sofrimento consegue dizer, Pai, o que eu preciso aprender com essa experiência? Ele não está no centro, não é ele que determina, e dentro da sua pequenez ele consegue enxergar Deus e dizer, se eu estou passando por isso, tem um sentido. Então me diga, porque eu não sei tudo. Aí é o ego equilibrado, vivendo em pleno acordo com o self, que se materializa nas nossas vidas. Eu vivo, mas não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Um ego firme e equilibrado, tão equilibrado a ponto de conseguir permitir a presença de Deus na sua vida. Gostaram? Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para enfrentar suas próprias almas. É por isso que a gente vive num mundo de tanto sofrimento. Porque nós fazemos de tudo para não nos enxergar. E aí nós vamos encontrando mais sofrimento, mais dor, mais sofrimento e mais dor, neste esforço de não se enxergar. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós, parece que de alguma maneira o mundo sorri para nós e Deus se faz presente. Então vamos aproveitar esses momentos para encerrar. Fecha seus olhos, silencia um pouco e olha para dentro. Sente a presença desse ego, das tuas vontades, dos teus desejos, que não precisam ser anulados, que não precisam ser destruídos, porque você também é criatura de Deus. Você também merece amor, merece respeito, merece caridade, merece tolerância, merece amorosidade. E vá neste movimento para dentro de você, reconhecendo a divindade que existe dentro de ti, o Deus que habita e que muitas vezes nós silenciamos, essa parte leve, suave e amorosa, que nos ajuda a vivermos uma vida de plenitude, de amor, de paz. E lembre-se que todas as vezes que o sofrimento, a tormenta, a angústia e o medo estiverem dentro de você, é porque você está desconectado dessa parte divina, deste Deus que habita dentro de ti. Que Deus nos abençoe, que nos estimule a continuarmos nessa caminhada. Tenhamos uma semana de paz e de harmonia. E que no próximo mês estejamos todos juntos novamente.